Olá, pessoal, tudo bem? Canal Universo, Roberto Boni, o canal de notícias. Notícia urgente, notícia importante, e nós vamos contar aqui com a presença do Dr. Renato Rodrigues Gomes, você pode ter certeza disso. Agora eu quero falar com você, eu quero deixar aqui os nossos sentimentos pelo general Mioto. O general Mioto, um grande general do Exército Patriota, que veio a falecer na data de ontem. Segundo informações, ele estava com um resfriado. Só não se sabe se realmente ele morreu do resfriado ou ele estava portando resfriado e teria morrido com outra complicação. Ainda não sabemos disso. E a última postagem do general foi essa: parabéns a todos os policiais civis de ontem, de hoje e de sempre. São nossos heróis, protetores da população gaúcha. Brasil acima de tudo. Esta foi a última postagem. Depois dessa postagem, ele foi internado. Você veja, né? Ficou a postagem. Essa foi a última postagem do general Mioto. E nós vamos seguindo logo. Uma outra informação importante é que o Luciano Hang, ele acaba de sair do hospital. Ele estava internado também com resfriado e disse que o tratamento inicial, o tratamento preventivo, é super importante, que você não deve deixar de fazer o tratamento inicial. Talvez por isso ele escapou, né? Agora, gente, eu vou chamar aqui o doutor Renato Rodrigues Gomes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Boni. Boa tarde aos amigos e amigas que estão aqui nos assistindo. Ok. Doutor, nós vamos comentar a respeito desta postagem aqui, aliás, que saiu no UOL, Notícias UOL. Augusto Aras insinuou possibilidade de estado de defesa. Matéria do dia 20, às 16h08. Membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal expressaram preocupação com a nota divulgada pelo PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que ele acena para a possibilidade de Bolsonaro decretar um estado de defesa. Para os subprocuradores gerais da República, Aras precisa cumprir o seu papel de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de titular da persecução penal. Segundo eles, a nota de Aras parece não considerar a competência do próprio PGR de persecução penal de crimes comuns e de responsabilidade. Os subprocuradores também, em nota, afirmaram que o PGR deve adotar as necessárias medidas investigativas a seu cargo, independentemente de inquérito epidemiológico e sanitário. A nota de Augusto Aras foi divulgada nas primeiras horas de hoje, em um contexto de debate sobre a possibilidade de impeachment de Bolsonaro. O texto afirmava que eventuais ilícitos que importem em responsabilidades de agentes políticos da cúpula dos poderes da República são da competência do Legislativo. No mesmo texto, Aras disse que o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. Em sua manifestação, os subprocuradores criticaram a forma como o presidente Jair Bolsonaro conduziu, segundo eles, a crise causada pelo resfriado do novo, esse resfriado aí que eu não vou citar o nome. A defesa do Estado Democrático de Direito afigura-se mais apropriada e inadiável que a antevisão de um Estado de defesa, escreveram eles. Olha, doutor, também a jornalista Fernanda Salles pegou um gancho e postou no Twitter. Hoje, o governo só está autorizado a tomar medidas neutras e pontuais, desde que não desagrade a cúpula esquerdista corrupta. Essa coleira suprema colocada no pescoço do Planalto prova que as instituições estão em completa desordem. O erro deve ser corrigido. Estado de defesa já. Mas, doutor Renato Rodrigues Gomes, o Roberto Jefferson, presidente, dono do partido PTB, ele foi muito mais além. Ele colocou o seguinte:
O Procurador-Geral da República diz que o presidente pode decretar estado de defesa durante o resfriado, a fraudemia. Por extensão, pode decretar o artigo 142 da Constituição Federal para conter a anarquia e a insegurança jurídica, vistas as assintosas canetadas do Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor, com a palavra. Olha, Bonner, eu não tenho como discordar de nada do que foi falado. Olha, em relação, vamos começar pela manifestação do Aras. O Aras está certíssimo. Quais são as razões de você decretar um estado de defesa? Um estado de defesa. Aqui está dizendo, expressa na Constituição. Preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Você pode considerar algo ali que esteja numa iminente instabilidade institucional, grave e iminente instabilidade institucional? Vê que é um conceito jurídico aberto, dependendo da forma como você enxergar, você pode enquadrar aí, por exemplo, a questão de Manaus, o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo nessas localidades, nessas pseudo-ditaduras implantadas, hoje com o presidente da República só assistindo de camarote, tudo com base na autorização da Suprema Corte. Então, é viável, sim, você hoje decretar um estado de defesa. Qual a diferença do estado de defesa para o estado de calamidade como está hoje? Hoje, quem sustenta essas medidas restritivas, essas medidas de lockdown, essas medidas ali supostamente para preservar a saúde da população, são pseudo-ditadores, que não têm competência constitucional para fazê-lo. Ele se vale numa canetada esdrúxula da Suprema Corte. O que um estado de defesa, na prática, o que ele faria? Ele traria de novo o poder, levaria de novo o poder para o presidente da República, comandar essa situação em âmbito nacional. O problema do estado de defesa é que precisa de uma aprovação do Congresso Nacional por maioria absoluta. O Congresso Nacional daria essa autorização, como está hoje? Duvido. Duvido por quê? Sem intimidação, você não aprova absolutamente esse governo, não aprova absolutamente nada lá naquela casa de pseudos representantes do povo. Outra coisa interessante que vale notar em relação ao que foi falado é a nota desses subprocuradores. Pela nota, a gente vê várias coisas, a gente vê, na essência, quem são essas pessoas. São pessoas que agem ideologicamente com interesses puramente pessoais em prol de uma ideologia que quer se implantar aqui no país à força, manipulando a ordem jurídica. Você vê que eles em nenhum momento entraram nas razões fáticas que justificam a fala do Aras. Eles fizeram ali pouco caso do Aras, falando que ele deve fazer, cumprir as atribuições dele, como se ele não estivesse fazendo. Eles entraram naquela retórica dizendo que o Ministério Público está ali para garantir as instituições, garantir a democracia. E, na prática, não se faz absolutamente nada disso. São instituições disfuncionais, que nesse decreto estaria previstas restrições que seriam passíveis de implementação para você repor essa ordem pública e repor a paz social, restabelecer o equilíbrio institucional abalado. Dentre elas, por exemplo, a restrição à liberdade de reunião, o que já ocorre com esses decretos ditatoriais locais e regionais. Inclusive, você destrói trabalhos e livre iniciativa, fechando estabelecimentos, impedindo a geração de empregos, impedindo a produtividade, impedindo o comércio. Você destrói famílias de uma forma indireta. Restrição ao sigilo de correspondência, sigilo de comunicação. E a estado de defesa ele pode ser prorrogado por, no máximo, mais 30 dias. Se não surtir efeitos nesses 60 dias, o presidente da República pode aí solicitar autorização ao Congresso para instaurar estado de sítio. O estado de sítio entraria em que hipótese? Entraria aqui em caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. No caso, seria, nessa segunda hipótese do inciso 1 do artigo 137, que viabilizaria
a solicitação de autorização para decretar um estado de sítio. É a diferença. O estado de defesa, o presidente decreta e o Congresso chancela ou não. Se não chancelar, ele não vigora, né? E o estado de sítio, ele pede autorização. E além dessa possibilidade, tem outra que você solicita a autorização do estado de sítio para declaração de estado de guerra ou de resposta à agressão armada estrangeira. A agressão armada estrangeira esquece. Mas a declaração de estado de guerra seria muito interessante para o contexto de hoje. A gente vive numa guerra de quinta geração. O que esses procuradores infiltrados fazem é exatamente se portarem como agentes dessa guerra assimétrica dissimulada que causa esse terror na população, causa essa desordem pública, essa anarquia, essa que legitima essa ditadura da toga, que hoje serve como instrumento para implementar e inviabilizar a ação do presidente da República, a ação do governo. Então, o problema aí é isso, você solicita autorização ao Congresso. O Congresso autorizaria um estado de sítio reconhecendo o estado de guerra sem intimidação. Repito, nada esse Congresso iria autorizar. O interessante disso, autorizando o estado de sítio com base na declaração de estado de guerra, são as infinitas medidas restritivas que poderiam ser tomadas pelo presidente da República. Além de, por exemplo, obrigação de permanência em localidade determinada, isso aí prefeitos já fazem, sem estado de sítio, governadores já fazem quando fecham estabelecimentos, quando manda ficar em casa, quando manda colocar focinheira, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum, ou seja, você pega o edifício e joga as pessoas lá dentro. Detenção em edifícios que não sejam presídio, né? Você pode usar ali como uma forma de restringir pessoas numa determinada localidade. Restrição à liberdade de correspondência, sigilo de comunicações, liberdade de imprensa, de radiodifusão, etc. Suspensão de liberdade de reunião. Tudo que prefeitos já estão fazendo por decreto. Doutor, tudo que governadores já fazem. Veja bem, tanto como estado de sítio quanto de defesa, ele precisa de autorização do Congresso? Ambos? Precisa. No estado de defesa, ele decreta, o Congresso homologa ou não. O estado de sítio precisa de autorização. Porém, vamos imaginar que o Congresso inviabilize tudo. Esse Congresso vai inviabilizar tudo se ele não sentir o medo. Né? Se não sentir ali o medo, por exemplo, dessas falas do Bolsonaro. O país não descambará para uma ditadura se as Forças Armadas não quiserem. As instituições precisam servir ao povo e não o contrário. E não precisam o povo não precisa viver em função das instituições. A solução seria, o ideal, estar com Roberto Jefferson. A defesa da pátria, a pátria está sendo atacada em várias coisas. Está sendo atacada em seus símbolos, né? A questão da bandeira, a questão do seu hino, né? A questão das armas nacionais. A pátria está sendo atacada inteiramente, né? Por essas ações difusas de inviabilizar as ações do presidente da República, inviabilizar as ações de governo. A própria censura pelas big techs, por essas redes aqui, isso aí é um ataque à pátria. Isso aí é a antessala do regime ditatorial efetivo. Né? Você calar todo mundo, isso é caso de prisão em flagrante. É lei de segurança nacional. Por que não se faz nada? Né? Houve até uma notícia hoje, levantando a bola do que se fazer do ministro Ernesto Araújo. A gente tem que ver essa questão das censuras, que isso é uma coisa grave, isso é caso de prisão em flagrante. É caso de você mandar fechar a empresa. Então, assim, você pode tomar uma medida drástica. Por que não se faz? Porque você está abalando os alicerces, sem intimidação, com esse joguete, dessa politicagem, essa negociação. Isso não vai. O país já passou dessa fase. A gente está no estado de guerra claríssimo, para quem tiver olhos para ver, e sair dessa bolha. Tem gente que ainda fala, não, os militares, se agirem, são golpistas. Isso é de uma infantilidade, eu diria. Hoje é quase que de uma burrice, com todo respeito a quem pense assim, reflita, vai estudar, isso aí não é mais ignorância, isso é burrice. É porque você está sendo oprimido em suas liberdades, mas está conformado. Você não está se sentindo ameaçado, porque você está numa bolha e não consegue ter empatia por aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão tendo seus negócios ali fechados, confiscados por guardas municipais que não têm poder de polícia, por uma banda podre de polícias que atendem esses governadores, esses pseudos-governadores que deveriam estar presos. Então a gente vive hoje numa ditadura da toga escancarada, numa baderna institucional, não há respeito entre as instituições,
O presidente da República é o chefe de Estado, é a pessoa mais poderosa do país hoje, com mais poder, é o que mais respeita a Constituição, ele é atacado de descumprir a Constituição. Veja argumentações do ex-ministro da STF, coisa ridícula, pífia. Um sujeito dele foi ministro, para você ver como a gente está mal hoje. Você vê os ataques que o presidente da República sofre de membros de Ministério Público, membros de magistratura, que sequer podem exercer atividades político-partidárias, mas não acontece nada, porque tem a defesa do soviético lá do CNJ. Quando é para destruir o governo e inviabilizar qualquer coisa que evidencie tudo o que está sendo feito em prol da população, esse pessoal age para destruir, ataca quem defende o governo, ataca a própria presidência da República. Então, assim, está muito claro isso para mim. O Brasil hoje passou do ponto, né, e a gente está na descida do desfiladeiro muito em ritmo acelerado. Por isso que qual é o meu alento? O caos precede a mudança. O caos precede a ruptura. Nada é eterno na vida. Na lei da impermanência é uma lei universal. Então, isso não ficará como está. É uma íntima certeza. Não tem como eu convencer alguém, mas é uma íntima certeza que eu tenho, uma sensação que eu tenho em função da minha visão holística da vida. Olha, doutor, veja bem, se estado de defesa precisa de aprovação, a gente pode esquecer. Se estado de sítio também pode esquecer. Agora, de acordo com o Roberto Jefferson, o artigo 142, ele não precisa de ninguém. Precisa? Não. Basta o presidente da República, um decreto, ele delega, determina que o ministro da Defesa cumpra aquelas missões pontuais, causas de descumprimento da lei que gera desordem, a causa do desrespeito aos poderes constitucionais, a disfuncionalidade de alguns dos poderes constitucionais e defesa da pátria. A pátria hoje está sendo destruída por dentro, por razões nitidamente ideológicas com fins escusos. E esses fins escusos são mascarados com a retórica democracia, respeito à Constituição, essa falácia que esse pessoal, em atitudes, ignora. O objetivo maior é destruir o presidente da República. Não à toa fica toda hora se falando de impeachment, toda hora vamos falar de impeachment, reunião de gente da OAB, encontro ali às escondidas de ministro com parlamentar, são essas declarações pela imprensa, ataques de pseudo-jornalistas que são marginais, que usam a caneta para fragilizar o chefe de Estado, cometem crime contra a segurança nacional a todo momento, artigo 26, e é isso que está acontecendo. São parlamentares que atacam o chefe de Estado, acionam o judiciário o tempo inteiro para tentar que o judiciário demita o ministro, que o judiciário determine a interrupção de um tratamento precoce, como o presidente da República defende pelo Ministério da Saúde. Ou seja, são ataques o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mais uma vez, o Bolsonaro já disse, eu não vou fazer o que as pessoas pedem, que eu não vou levar o país para uma aventura. Aí que tá, eu até comentei ontem, o que seria uma aventura? Porque a aventura a gente já vive. A gente vive hoje na pior das aventuras, pelo menos nos meus 48, quase 49 anos de vida, é a pior das aventuras que eu vivencio. A mais dura de aguentar, a que testa minhas emoções, que testa o meu controle da linguagem, que me testa de todas as formas, testa a minha espiritualidade, como é que eu lido com isso. Eu estou repensando sobre a vida o tempo inteiro, tirar lições desse contexto trágico. Então, mais aventura do que essa, eu duvido que tenha havido. Até para você, Boni, que está com 60, Bolsonaro com 65, as pessoas mais idosas, os mais jovens, conscientes, não esses idiotas úteis, úteis para a esquerda e inúteis para o país. Essa que é a realidade, são pessoas que não têm jeito, ainda por cima os adultos. A personalidade, depois de formada, ela não muda. Ela já está com defeito. O caráter formado até os 29 anos está consolidado. Esse pessoal não tem jeito. São os idiotas inúteis que defendem a esquerda, e quando uma esquerda totalitária dessa voltar ao poder, que não vai voltar, eu faço essa afirmativa aqui, é um pessoal que será descartado e escravizado tanto quanto os que são combatidos por eles agora. Então, assim, hoje a gente vive numa situação, eu diria, a pior das aventuras. Quando o Bolsonaro fala, não vou lançar o país numa aventura, que aventura seria essa? A única aventura que eu enxergo como condizente com a inteligência que eu sei que o presidente tem e os militares também,
é agir antes do tempo. Agir antes do tempo dentro do cenário geopolítico, porque antes do desfecho americano, que, no meu modo de entender, ainda não houve, os militares ainda sitiam praticamente várias cidades americanas, inclusive Washington. Antes do desfecho daquilo aparecerem respostas conclusivas para essas questões em aberto, o Bolsonaro não vai fazer nada aqui. Nesse sentido, eu interpreto, eu não vou lançar o Brasil numa aventura, porque estamos num estado de guerra não convencional, não declarado, e eu sei o que eu estou fazendo. Não seria no sentido lançar no Brasil numa aventura, porque a gente vive numa democracia, as instituições funcionam, as liberdades são respeitadas e por aí vai. O Bolsonaro sabe que isso aí não existe. Isso aí é uma mentira descarada. A não ser que ele seja uma pessoa que não sinta as agressões que ele sofre a cada instante. Para defender essa retórica de democracia, de Estado de Direito e de Constituição para lá e para cá. A Constituição já era, o Estado de Direito já era. Né? Tá bom. É a minha leitura. Olha, você fez uma leitura que, se eu tivesse que falar, eu falaria a mesma coisa. Não tem uma vírgula que eu poderia tirá-lo do que você falou durante esse tempo todo. Não existe um ponto, nem uma vírgula. Eu falo a mesma coisa. Aliás, eu tenho falado isso há muitos anos, desde 2016. Só que fui perseguido por isso. Você falar na Constituição Federal, você é perseguido. Eu postei no Twitter para o presidente cumprir a Constituição Federal e fui perseguido, me tomaram o computador, celular. Agora as pessoas estão falando novamente nisso. Aliás, não é só o Boni, está todo mundo falando. Até o Roberto Jefferson fala nisso, deputados falam nisso, né? Só que eles tentaram me calar logo no começo, né? Tal, tomaram meu celular e tal. Mas, inclusive, doutor, aqueles grupos, né, intervencionistas, aquelas pessoas patriotas, eles também defendiam 142 com o presidente Bolsonaro. Não para... E esse 142 é bom deixar claro aqui, porque eu sei que esquerdas tentam pegar um erro nosso para levar à procuradoria, para tentar nos confiscar. Esse 142 está dentro da Constituição Federal. Nós não queremos fechamento do Congresso, não queremos o fechamento do STF, nós queremos repor a ordem. 142 é para repor a ordem. A forma que eles vão fazer isso, aí, meu camarada, olha, é com eles mesmo. Mas a nossa intenção é justamente repor a ordem e a democracia, que é o direito do povo. Democracia nada mais é do que a vontade do povo. Passou disso, não existe democracia. Concorda comigo, doutor? Concordo plenamente. Pô, olha, assim, 142 não tem nada a ver com intervenção militar. Não existe. Não tem nada a ver com intervenção militar. São atuações pontuais para você atacar a causa dos problemas. Você resolveu a causa, acabou, não volta ao normal. É uma coisa pontual, assim, delimitada, cirúrgica, você vai fazer de uma forma precisa para resolver o problema, e fim de papo. Então, assim, não existe esse risco de fechar instituições, não existe, isso aí está fora. Agora, tem duas possibilidades de usar o 142. Você pode usar as regras existentes dentro do sistema para concretizar a cura dessa causa defeituosa. Você vai ataca a causa, por exemplo, prendendo em flagrante, como a polícia não funciona para prender porque o Ministério Público não age, o Judiciário, eu diria, censurado pelo CNJ, pelos tribunais de cúpula, fica disfuncional. Aí não tem jeito, você tem que usar as Forças Armadas para fazer a prisão em flagrante e joga para a Justiça Militar. E enfrentar aí o Tribunal de Cúpula, que diz que a Justiça Militar já não tem mais competência para julgar crimes contra a segurança nacional, o que é um achismo jurisprudencial que não se sustenta. Aí teria que vir a mão forte do chefe de Estado, mostrando que não é bem assim. Vamos parar de manipular o sistema de direito e vamos fazer as regras realmente serem eficazes. Vamos botar ordem na casa. Então, assim, você precisa fazer coisas e precisa ir para um enfrentamento mostrando quem é quem. Não há como você usar 142 e ficar ali aceitando essas fustigações, essas afrontas desses agentes infiltrados, travestidos de concursados, pelos concursados, mas que fazem um mal terrível ao país. Eles são os cânceres do país. Outra coisa, Boni, só para complementar, Boni, 142 também pode ser usado de uma forma, eu diria, não prevista na legislação,
para resolver o problema. Uma forma, às vezes, talvez mais invasiva, mais dura. Por quê? Porque o Bolsonaro hoje ele tem uma popularidade no mínimo de 70%. A popularidade que ele tem traduz muito tranquilamente a vontade, mais do que de uma maioria da população. A população, o povo, é o chamado poder constituinte originário. Né? O poder constituinte originário é o poder maior num Estado democrático. E ele, como representante maior, com alta popularidade, ele tem a legitimação popular. Então, mesmo que ele faça algo imprevisto na legislação, é algo que será chancelado por essa população, por esse povo. Ou seja, é a legitimação a posteriori de uma medida imprevista, de uma medida imprevisível. Se ele fizer isso, vai haver uma ruptura? Não necessariamente. Vai haver algo que ele vai usar, né, como chefe de Estado, que será chancelado pelo poder maior, que é o poder popular. É o poder constituinte originário como poder de fato. Hoje, o Bolsonaro tem absolutamente tudo o que ele precisa para pôr ordem na casa. Seja medidas mais leves, sejam medidas administrativas, como, por exemplo, falar em rede nacional ao vivo, conectado à internet, sejam medidas mais duras, né, que inibam, né, ou mesmo que repreendam firmemente esses agentes criminosos, né, que oprimem a sociedade como um todo e ameaçam liberdades o tempo inteiro. Vale para donos de empresas, vale para jornalistas, vale para quem comanda empresas jornalísticas, vale para agentes infiltrados em todas as instituições. Doutor, eu estou muito tranquilo para falar isso. Doutor, nós estamos com 26 minutos, eu quero parar com 30. Em todo caso, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta do Márcio Silva, né, que é colaborador aí no canal Universo, fez uma contribuição. Quero lembrar que todos esses que estão aí passando na rolagem de texto, assim como a membra Cláudia Vida, que está aqui, né, seguindo o canal Universo, como membro, né, são pessoas que estão aí financiando as notícias para vocês que estão aqui. Então, é muito importante. O Márcio Silva pergunta o seguinte: Boni, pergunta para o doutor Renato se o artigo 142 pode ser usado para aposentar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Como o Roberto Jefferson disse... Se o Bolsonaro entender, né, que ele é o poder constituinte originário, representa isso, poder constituinte originário como poder de fato, que o legitima lá com a alta popularidade que ele tem, a resposta é um estrondoso yes, ou ja, em alemão, né? Quer dizer que ele pode até aposentar, quer dizer, ele poderia substituir, porque se ele aposentar os 11, ele vai ter que colocar alguém no lugar. Sim. Porque Sim. A instituição tem Agora, que continuar. Né? Não está escrito isso em nenhum manual de direito constitucional, não está. Isso é uma construção, uma argumentação extraída da teoria da Constituição, quando fala de o que é um poder constituinte, para resolver um problema fático, real, que a gente está vencendo, que é uma guerra de quinta geração, onde esses elementos são agentes que buscam destruir um governo legitimamente eleito. É um governo que representa o poder constituinte originário, ou seja, é uma guerra onde a soberania popular está constantemente sendo colocada em xeque. Instituições disfuncionais ameaçando, agredindo a soberania popular. Diferentemente do que se ensina nas faculdades, Boni, você tem que enquadrar uma realidade dentro das teorias, é o mito de Procusto, mito grego de Procusto, né? O sujeito tem uma cama, né? Tem uma cama, você tem que botar todos naquela cama, ou cortar as pernas se ele for maior do que a cama, ou esticá-lo para ficar o tamanho da cama, né? Ou seja, só na dor que você não vai resolver nada, você vai matar o teu hóspede, né? O que se faz hoje é busca aquelas teorias que se aprende em faculdade e tenta se resolver todos os problemas da mesma forma. O Mark Twain já falava, se você tem só um martelo como ferramenta, tudo é prego. Então não se enxerga nada diferente de um prego, porque só se tem um martelo. Não se sabe adaptar as teorias que se aprende à realidade, resolver os problemas concretos, reais, e que hoje são, eu diria, o nó górdio da sociedade. O nó górdio, o Alexandre o Grande meteu o machado, né? Quem conseguia desfazer o nó górdio ganhava lá o território lá da época, né? O Alexandre o Grande olhou aquilo, dá uma machadada, cortou, né? Resolveu o problema. O nó górdio hoje são problemas que ninguém resolve.
Esse 142, ele só serve para, no caso, uma instituição que esteja se metendo em outra, num caso assim como está sendo comentado, ou Não, serve também para o Congresso, por exemplo, um senador que fica barrando, né, um presidente da Câmara dos Deputados Federais que fica ali, né, controlando tudo e não deixando passar nada, nessa parte também olha, serve? Não. se você, Uma investigação geral serviria? vamos assinar comigo, olha só, o presidente da República foi eleito com um programa de governo, certo? O que acontece? Quando ele tomou posse, ele começou a implementar, tentou implementar várias coisas do seu programa de governo, por exemplo, via medida provisória. O Congresso Nacional tem o dever de colocar para votá-la. Se o presidente da Câmara, por exemplo, engaveta tudo e deixa caducar, ele está prevaricando, ele está sabotando, né, o poder soberano maior, que é o presidente da República, em cima de uma prerrogativa que a Constituição lhe assegura. Para mim, Renato, isso é crime contra a segurança nacional. Você inviabilizar, você abusa do seu poder legislativo, institucional, e inviabiliza o exercício do poder de um dos poderes da União, no caso, o presidente da República, como chefe de governo, como chefe do executivo. Para mim, nitidamente, é caso de prisão em flagrante, é um atentado contra a Lei de Segurança Nacional. Como se fazer isso? 142. O mau exercício do poder de um dos poderes constitucionais. É um abuso do poder legislativo grosseiro. Não está escrito em lugar nenhum. É uma construção com base no que a gente está vendo. Como é que você inibe um parlamentar, um único parlamentar que sequer talvez tenha tido votos para ser eleito diretamente? Como é que você autoriza um sujeito desse inviabilizar um governo eleito por milhões? Ou seja, você aceita esse jogo como se fosse normal da democracia. Isso não é normal. Isso é sabotagem. O que é normal é assim, o que o cara tem que fazer? Tem que abrir uma comissão para votar. Isso sim é normal. Rejeita lá no voto. Ok. Você engavetar, isso é crime, isso é sabotagem. Você está inviabilizando o poder executivo. Você está usurpando o poder constituinte, que é o poder do povo. Então, assim, mesmo garantia da lei e da ordem. O que esses prefeitos estão fazendo? Prendendo, por meio da guarda municipal, apreendendo barraquinhas, pessoas trabalhando. Ele está suprimindo liberdade. Ele está atentando contra o regime vigente. Prisão em flagrante deles e dos guardas municipais. GLO, Forças Armadas vão resolver o problema. Por que GLO? Porque as polícias não vão fazer o serviço. Não vão fazer o serviço. Se fizerem, a polícia está subordinada às estaduais, ao governador do estado, né, e ainda tem um judiciário disfuncional. O judiciário não age para resolver esses problemas. O senhor acha que pode ser que o presidente ainda não decretou, talvez porque ele não tem apoio do comando ali que está do lado dele? Discordo completamente. Eu vou continuar batendo nessa tecla. A questão, na minha visão, é um estado de guerra de quinta geração, guerra não declarada, e o Bolsonaro só vai agir alinhado com o que aconteceu nos Estados Unidos. Por que o Eduardo Bolsonaro viajou para lá? O que está acontecendo? Por que várias cidades sitiadas, o Washington, por exemplo, eu não me dei por vencido em relação ao que aconteceu ontem. Eu vou até evitar muito bater nessa. Não me dei por vencido, eu vejo como uma ingenuidade, supor que o Ocidente vai cair no regime socialista. Que as Forças Armadas Americanas são traíras, não vão defender as liberdades, o histórico de liberdade da nação americana. Eu não vou supor isso enquanto houver questionamentos em aberto. O senhor considera que o comando ele está ali para obedecer ao presidente? Sem dúvida alguma, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Se o comandante estiver ali falando, vamos supor que o general... Exonera. Falando, presidente, não é bom, presidente. Acredita nessa hipótese? Um general, 2 generais, 3 generais que inviabilizam a colocação de ordem na casa por serem politicamente corretos, por serem medrosos. Eu não conheço nenhum general, mas vamos supor que isso exista. Ele demite, ele exonera e aposenta, se eles já não estiverem aposentados. Promove gente nova. Ele é comandante em chefe das Forças Armadas. Você vê se não tem apoio, isso é uma balela, não se sustenta isso. Você acredita sinceramente que os militares também serão vítimas de um regime socialista? São cidadãos, além de militares, eles são cidadãos como todos nós. Todos têm família, todos têm lá
sonhos para o futuro, têm ideais, têm uma visão de mundo, e certamente eles não são, a visão de mundo da grande massa de militares não é socialista, não é muito menos um país consolidado no comunismo. Então você fala, quem fala que Bolsonaro não tem apoio das Forças Armadas e o Trump foi traído, eu vejo isso como uma análise pueril, né? É um desespero por não compreender as questões em aberto e por desconsiderar essas questões em aberto para compreender efetivamente o que está acontecendo. Eu não gosto, eu não gosto dessas análises que estão fazendo, são análises pueris, né, são análises que eu diria lotéricas. Eu poderia muito bem, lá atrás, ter dito a mesma coisa, de que o pseudo-democrata tomaria posse pelas evidências. É a coisa mais simples de se fazer. Simples de se fazer. Né? Eu quero agradecer pela sua participação. 38 minutos, mais ou menos, nós estamos aqui numa live. Agradeço de coração a sua participação. Vocês, inscritos, deixem like, compartilhem, coloque essa postagem, essa live no Twitter, no seu Facebook, ok? Obrigado, doutor, mais uma vez. Valeu, o assunto é inesgotável. Você sai falando, começa a emendar inesgotável. Mas foi legal que pelo menos algum esclarecimento tenha levado. Tudo tem solução. Não vai ficar como está. Tá? Abraço a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado.